Olá, olá, minha galerinha do bem, minha galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de história. Desta feita, concluindo o nosso assunto sobre a ditadura militar. Vocês devem lembrar que nas duas últimas aulas nós falamos sobre a ditadura brasileira, né? Ditadura essa que começou em 1964 e se estendeu até o ano de 1985. Vocês estão vendo aqui do meu lado, né? Aqui do meu lado é a foto dos 5 presidentes do período republicano. O primeiro deles é o Castelo Branco, o segundo Costa e Silva, o terceiro Garrastazu Médici, o quarto Ernesto Geisel e o último João Batista Figueiredo. Então, são esses os presidentes do período republicano. Até a última aula, nós estudamos o governo de Geisel. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre o governo de João Batista Figueiredo. Vamos também estudar um pouco da censura, que era uma espécie era uma espécie de estrutura que foi criada pelo próprio governo, era um mecanismo criado pelo próprio governo para impedir, digamos assim, as críticas, para impedir as revoltas, para impedir a oposição. E esta censura, ela praticamente ela varria ou ela compreendia todos os setores da sociedade. Contemplava os jornais, por exemplo, os jornais não poderiam publicar matérias que criticassem o governo, as músicas que eram criadas, que eram compostas, não poderia falar mal do governo, no cinema, os filmes, no teatro, então tudo era muito controlado pelo governo. Nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais detalhada, tá bom? Então vem comigo para mais uma aula de história. Ok, então o governo de João Batista Figueiredo, que compreendeu os anos de 1979 até o ano de 1985. Né? A ditadura militar ela perdeu sua legitimidade social e sofreu um desgaste político. Então, logo no início do governo de João Batista Figueiredo, o próprio governo ele já vinha sendo desgastado, as cobranças eram grandes, o povo, por mais que existisse essa opressão toda, o povo nunca aceitou esse modelo ditatorial, esse modelo arrogante de governar, né? E em fevereiro de 1978 foi criado no Rio de Janeiro, que na época era onde existia uma grande efervescência política no Brasil, foi criado o primeiro Comitê Brasileiro para a Anistia, chamado de CBA. Era aquele tipo de comitê que ele defendia a anistia, defendia, digamos assim, o perdão para aqueles que tinham recebido algum tipo de punição, algum tipo de penalidade durante o período da ditadura. Então, foi criado no Rio de Janeiro o Comitê Brasileiro ou melhor, o Comitê Brasileiro pela Anistia, tá certo? A Arena e o MDB foram extintos, né? A Arena e o MDB foram extintos. Esses dois grupos políticos, eles foram extintos. Os políticos governistas criaram o Partido Democrático Social, o PDS, enquanto o MDB se transformou no PMDB. Então, estes dois grupos de partidos, ou era uma espécie mais de movimento, né? Não deixava de ser político. Então, a Arena ela passa a ser chamada de PDS e o MDB ele passa a ser chamado de PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Inclusive, recentemente,
já perdeu o P de novo, né? Então, surgiu também o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e também o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Então, na entrada do governo de João Batista Figueiredo, a ditadura ela vinha dando uma afrouxada. Os movimentos vinham fazendo com que a dureza da ditadura ela começasse a ser contornada, ou seja, já permitia a existência de partidos políticos, né? A própria criação aí desse comitê da anistia. Então, foi dando uma abertura, tá certo? E o João Batista Figueiredo ele veio herdar uma grave crise econômica. Né? No ano de 1983, estudantes, líderes sindicais e políticos dos setores da Igreja Católica também, artistas e personagens da sociedade civil e também militares, compunham as forças que reivindicavam eleições diretas. Nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. No Brasil começou a se levantar, a partir do ano de 82, 83, um grande movimento a nível de Brasil que defendia a volta das eleições diretas, ou seja, que as eleições para presidente voltassem a ser feitas pelo povo, né? O povo votando e não somente um grupinho elegesse esse presidente, né? Então, só para a gente pontuar, desde o período do governo aí ditatorial até mesmo no final do regime, existiu o que nós chamamos da lei da censura, né? Existia a censura. Então, a censura era justamente um mecanismo para barrar qualquer tipo de, digamos assim, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de revolta, de insubmissão ao regime ditatorial. Olha, usar a arte como instrumento de agitação política, caminho apontado pelo Centro Popular de Cultura da UNE, nos anos 60, acaba tendo vários seguidores, né? Os festivais de música no final dessa década revelam compositores e intérpretes da chamada canções de protesto, como Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda, Elis Regina. O cinema traz para as telas a miséria de um povo sem direitos mínimos, como os trabalhos de Cacá Diegues e o de Glauber Rocha. Então, era, digamos, de uma certa forma, as artes se manifestando contra o regime. Aí, justamente, que vai ter esta repreensão. No teatro, grupos como a Oficina e o Arena procuravam dar ênfase aos autores nacionais e denunciar a situação do país com o ato institucional 5, o AI-5, as manifestações artísticas são reprimidas e seus protagonistas, na grande maioria, empurrados para o exílio. Na primeira década ou na primeira metade dos anos 70, são poucas as manifestações culturais expressivas, inclusive na imprensa, submetida à censura prévia. Então, naquele período, principalmente nos anos 70, conversou mal contra o governo, sumia. Era mandado embora para um país vizinho, ou então era preso, ou então simplesmente saía do mapa, sumia do mapa, né? E vamos ver aqui só alguns detalhes como era feito essa censura, né? O Império do Terror do governo Médici, que foi quando, eu acho que foi quando o período da ditadura o período da censura foi tão forte, né? Que você sabe que foi criado esse famoso departamento de fiscalização e de punição para aqueles que falavam mal do governo, né? Com a censura acirrada, invasões a domicílios e assassinato, desaparecimento,
de presos políticos através da ação dos dois códigos, né, que é aquele departamento, visando a extinção de qualquer tipo de oposição ao governo militar. Foi o principal causador da destruição de muitas das atividades culturais dos anos 70. Esse departamento aí que era responsável para impedir justamente as manifestações contrárias ao governo, né? A censura ainda, em 15 de setembro de 1972, o seguinte telegrama exemplificador foi recebido pelo diretor da filial de Brasília do jornal O Estado de São Paulo. Praticamente está aí um texto que dizia que era proibido você fazer qualquer tipo de críticas, de comentários ou editoriais desfavoráveis ao governo, à situação política do Brasil. As ordens elas eram muito fortes, né? E qualquer coisa que pudesse acontecer com aquele jornal de publicação, o jornal poderia ser punido, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos de alguns artistas que foram censurados durante a ditadura militar. Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Raul Seixas, Toquinho e outros, inclusive, grande parte desse pessoal ainda estão vivos aí contando a história. Eles comporam algumas coisas durante esse período, muitos deles foram embora, como o Caetano Veloso e outros, mas de lá de onde eles estavam, eles compunham, eles gravavam, né? Por exemplo, algumas novelas que ela sofreu censura, que qualquer coisinha se cortava um capítulo, se cortava uma parte, novela como Roque Santeiro, de Dias Gomes, A Escalada, de Lauro César Muniz, Pecado Capital, de Janete Claire, Vale Tudo, de Gilberto Braga, foram novelas que tiveram parte dos seus capítulos cortados. Eles pediam para assistir antes e aquilo que eles não gostavam ia lá e cortavam, né? A censura canestra, desculpa, mesquinha e burra. O Lauro César Muniz chegou a dizer isto, né? Uma das músicas que ficou mais conhecidas neste período, né, foi O Bêbado e a Equilibrista. É uma das mais famosas músicas que berraram nos ouvidos da covarde ditadura, mesmo covarde ditadura. Sendo redundante, vale destacar, militar que assolou e assombrou o Brasil de 64 a 85. A música foi composta por Alwalde Blanc, né, que hoje em dia inclusive tem até um prêmio com o nome dele, e também foi composto por João Bosco, foi lançada no LP Linha de Paz, em 1979, foi gravado por Elis Regina. Essa música, ela varreu o Brasil, né, denunciando aí a ditadura. Você pode encontrar no YouTube, você vai encontrar essa música, eu até sugiro a você baixar e ouvi-la e assistir alguma coisa nesse sentido. Você observa que toda a letra daquela música, se você não entendesse o que estava acontecendo na época, você nem sequer percebia. Mas quando você sabia o que estava acontecendo na época, cada palavra, cada estrofe, cada melodia, cada parte daquela música era denunciando justamente esse período opressivo que o Brasil passou, né? E aí apareceu o movimento das diretas já. A ditadura já tinha dado o que tinha, já tinha dado o que tinha dado, e o pessoal não aceitava aquilo, e daí se levantou nos últimos meses do ano de 83, em abril de 84, o Brasil foi agitado do norte a sul por um dos maiores movimentos cívicos da sua história, a campanha das diretas já. Isso tomou uma proporção a nível de Brasil, né? Grandes manifestações populares aconteceram em todo o país, reivindicando o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, que havia sido substituída por um pleito indireto no Congresso Nacional durante o regime militar. A campanha ela ganhou as ruas, regimentando um número crescente de partidos em todo
partidários, né? Em todo o país, nos mais diversos setores da sociedade. Reuniram-se lideranças políticas, sindicais, eclesiásticas e também estudantis, tá certo? Vários artistas, jogadores de futebol, jornalistas aderiram ao movimento, fazendo ganhar cada vez mais simpatizante entre as classes populares. Foi aí onde a censura não teve como barrar artistas, jornalistas, jogador de futebol, essas pessoas tidas como pessoas famosas, né? Apesar do anseio explícito da maioria da população brasileira, o governo militar, sob o comando do general-presidente João Figueiredo, ainda tinha poder sobre o Congresso. A emenda Dante de Oliveira, que precisava de 2/3 dos votos dos parlamentares para ser aprovada, acabou rejeitada. Então teve essa proposta para as eleições voltar a ser direta, mas essa medida ou essa, digamos assim, essa medida foi vencida, ela não passou. Então votaram a seu favor 298 parlamentares, 65 foram contra e 3 se abstiveram, né? Porém, para não desagradar os militares nem os seus eleitores, 112 simplesmente não compareceram à votação. Assim, por 22 votos, os brasileiros tiveram adiado o sonho de votar para presidente da República, o que só haveria acontecer no ano de 1989. Então, por uma manobra política, que tinha de ter um número X de pessoas para votar a favor, e aí muita gente não apareceu para não queimar o filme, né? Para não ficar, para não dizer, rapaz, eu votei em fulano e tal, eu votei contra os militares, então muita gente não foi, muita gente aí de coragem, não tiveram nem aí, votaram contra 65, e muitos deles não votaram, não foram nem lá. Então o sonho parou, mas a luta continuou, né? O fim do regime militar aconteceu quando a emenda constitucional que propunha as diretas já pelo presidente foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Isso aconteceu em 84. Um dos líderes do movimento que incendiara o país em defesa do voto livre sentiu que chegaria sua hora, mesmo tendo que concorrer no colégio eleitoral, composto na sua maioria por deputados e senadores governistas, né, do Partido Democrático e Social. Tancredo Neves lançou-se candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro de oposição, né? Ele venceu em 15 de janeiro de 1985, data que simbolizava o fim de mais de 20 anos de ditadura. Então, de uma certa forma, a eleição de Tancredo Neves, apesar de não ter sido aquela eleição feita totalmente democrática, foi uma eleição feita, digamos assim, ainda de maneira meio que indireta, mas ele oficialmente, quando ele assume, ou melhor, quando ele é eleito presidente do Brasil, ele dá fim a este período tão sombrio da política e da economia brasileira. Vai ser assunto para outra aula, mas Tancredo Neves não chegou a assumir. Poucos dias antes dele assumir a presidência do Brasil, ele adoece, passa por algumas cirurgias e acaba morrendo antes mesmo da sua posse, né? Então quem vai assumir aí é José Sarney, que vai, digamos assim, que vai ser presidente do Brasil por 4 anos. Aí só no final do governo de Sarney é que, na verdade, acontece eleições diretas para presidente, e aí, salvo engano, o Fernando Collor de Mello é eleito pelo voto popular, tá certo? Temos aqui mais uma vez um discurso, né? Mais uma vez não, uma parte do discurso aqui de Tancredo, quando ele diz assim, quando ele ganha, digamos assim, a eleição, né? Trecho do discurso de Tancredo Neves, preparado para a posse da presidência em março de 85. Mas ele não assumiu, né?
Ele dizia assim, meio com o discurso já pronto: é tempo, portanto, de edificar um Estado que sirva à plenitude de nosso povo. Não deve ser um Estado que as elites ortoguem à nação em orgulho, ato de poder, mas que se erga da consciência coletiva como resposta a anseios e necessidades. Ele deve ser construído para promover a ordem e a justiça. A ordem e a justiça se fazem com a lei, e a lei deve ser organizada social, ser a organização social da liberdade. Então, esse aí seria um discurso que Sarney iria fazer no dia da sua posse. Eu era pequeno, eu me lembro, eu tinha pouco mais aí de 13, 14 anos, e foi um dos dias mais tristes para a história política do nosso Brasil, né? O Brasil, de norte a sul, ele chorava. Sarney, ou melhor, Tancredo, ele era aquela expressão de liberdade, era aquele presidente que veria colocar fim à ditadura, um período de opressão muito grande ao Brasil, né? Mas aí ele, até hoje não é muito bem explicado a morte de Tancredo Neves, tá certo? De Tancredo Neves. Ok, gente, tá aqui 4 perguntinhas para vocês responderem, copiar no caderno, bate aquela foto legal, manda no meu privado, 24 horas para você fazer isso. Não esquece, viu? Estamos aí já dando as últimas voltas nos ponteiros do relógio. Não perca as atividades para você chegar lá. Um forte abraço e que assim Deus nos abençoe.